Olá você, Padre Marcos, mais um programa maravilhoso, bendita hora para você. É isso aí, Padre Marcos aqui nessa sexta-feira. Vamos hoje atravessar dois momentos bacanas e aí, um papo super legal com um grande psicólogo. Eu já falei dos homens psicólogos que vieram aqui, esse é o que eu mais tenho uma admiração. É bom demais. Nós vamos falar sobre autocrítica. Tá? Será que ela é fundamental? Ou também nós podemos, ou isso também pode nos prejudicar? Interessante isso, né? Por exemplo, eu tenho uma autocrítica, eu sou autocrítico comigo também. Mas vamos ver se isso tem que ter uma certa, um tempero aí. Vamos ver. Quem vai falar com a gente é o nosso grande psicólogo aí, tá bom, padre? Já vai mostrar ele. E no segundo bloco, tem muita gente aqui que vai ter que aprender, hein? Etiqueta, tá? Com dicas para comportamento à mesa, tá? Porque às vezes você é convidado num lugar que não é a sua casa, não é no seu ambiente, não é... Como é que você vai se portar dentro de uma mesa arrumada, diferenciada? Às vezes a gente é convidado, né? Então é legal você ter assim algumas etiquetas, tá bom? Então, ó, super legal, vale a pena, eu quero você aqui pra gente falar sobre tudo isso aí. Agora antes, vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Jesus, meu Senhor e meu tudo, só Tu és o único Deus na minha vida e não há outro. Por isso, Senhor, diante da Sua verdade e da Sua vitória, eu tomo posse agora daquilo que Tu tens para mim. E o que Tu tens para mim, Senhor, é a cura e a libertação de mim mesmo. Vá nas áreas da minha vida, Senhor Jesus, que eu ainda tenho dificuldade, Senhor Deus. Só Tu podes entrar no passado da minha vida, curando meus traumas, curando, Senhor, imagens, rejeições que eu sofri na minha vida. Sim, Senhor, eu creio. Tu és a vida que veio nos salvar. Senhor, eu também coloco aqui os doentes, aqueles que precisam da Tua graça, peço por eles, por intercessão da Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, olha, depois da vinhetinha aí, Padre já entra na sua vida, na sua casa, com a sua permissão. Tamo juntos. Minha gente, olha, eu sou muito crítico comigo mesmo, viu? Sou mesmo, tá? Às vezes sou até chato, algumas pessoas às vezes traz alguma coisa que ela fala, ô padre, olha que legal o senhor aqui, não sei o quê. Aí eu começo a olhar e falei, eu não gostei disso, acho que eu não deveria ter falado dessa maneira, eu não gostei assim, não gostei assado. Então assim, eu tenho assim o meu jeito, tá? Mas, preparamos um VT? Nós preparamos um VT para você se familiarizar com esse assunto, porque eu acho que eu sou às vezes até demais crítico, autocrítico, né? Comigo mesmo. Mas vamos ver esse VT, quem sabe a senhora, o senhor, você que está nos acompanhando agora, se identifica com essa conversa aí. Dá uma olhadinha. Autocrítica é um exercício mental que muitas pessoas praticam para saber valorizar suas qualidades e poder melhorar seus defeitos, desde que seja de uma forma consciente e honesta. Porém,
Muitas pessoas são rigorosas consigo mesmas, o que pode causar um desgaste emocional na tentativa de se adequar a padrões que não são reais. E isso pode atingir o agir, a personalidade e até a aparência. É importante pensar antes de agir, mas pensar demais também pode te impedir de realizar suas próprias vontades e de se arriscar. Inclusive, te impedir de errar, o que pode comprometer aprendizados importantes na sua vida. Para entender melhor sobre esse tema tão pessoal, fique no Bendita Hora. Fica aqui com a gente no Bendita Hora, porque realmente é um programaço, hein? Que ajuda muitas pessoas. Então, olha só, eu falei assim que eu sou muito crítico comigo mesmo, mas não demasiadamente. Às vezes eu acho que eu exagero um pouco, mas isso não me angustia. Por isso eu tenho alegria de falar com a gente aqui mais uma vez, ele, que eu já poderia alargar o programa falando que nós temos os dias certos com ele aqui, porque ele já é nosso. Meu querido e amigo psicólogo Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, padre. Tudo bem? Sempre, beleza? Né? Boa tarde a todo mundo aí de casa. Ô, Gabriel, olha aí, ó. Eu acho que existem dois extremos, né? Tem pessoas que existem, infelizmente, pessoas que também não são muito críticas consigo mesmo, né? Mas também você ser muito cobra demais tudo, você se critica em quase tudo que você faz, isso não é legal. Como que você como um grande estudioso da psicologia humana, como que você entende, para falar para os nossos telespectadores, essa questão da autocrítica? Como é que nós temos que trabalhar ela? Ela precisa existir? Se ela precisa existir, como que nós devemos trabalhar ela e o que nós temos que tomar cuidado? A autocrítica, ela precisa existir naturalmente no ser humano, ela existe naturalmente no ser humano. Ah. Lógico que uns têm demasiadamente alto essa autocrítica e outros têm muito baixa. Muito baixa. Então, o segredo da vida é o equilíbrio em tudo, né? E a autocrítica, ela também entra nessa linha. A gente precisa ter sempre o equilíbrio. Quando você tem pouco autocrítica, a gente precisa desenvolver ela. De uma forma já mais adequada, entendendo conceitos tanto de pontos positivos que você tenha, quanto de pontos a melhorar também. Perfeito. Porque senão aquela pessoa que tem pouco autocrítica, ela pode se achar demais, achar que ela é boa em tudo, que todo mundo adora ela, e ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que não tem noção de nada, esse tipo de coisa, ou ficar tentando fazer muita coisa que não tem sentido e que vai prejudicar ela ou outra pessoa. Só que, do outro lado, né, padre, as pessoas que têm uma autocrítica muito grande, acontece que ela se procrastina, ela fica parada, ela não consegue agir, ela não acredita nela mesma, ela tem um julgamento muito forte sobre as próprias ações, né? Às vezes a outra pessoa pode chegar para ela e falar assim, pô, você tem uma qualidade... Era essa pergunta que eu ia falar, porque às vezes a gente percebe no outro valores maravilhosos, virtudes que a pessoa tem e que não sou só eu que percebi, outras pessoas também. Mas ela mesma, ou ele mesmo, né? Não acredita. Você fala, mas você tem, olha, isso, infelizmente, qual é esse bloqueio? Por que isso chega também? Então, quando a pessoa tem uma autocrítica muito grande, quando qualquer outra pessoa fala para ela que ela é boa em algo, ela está tão bloqueada, ela criou um muro tão grande próprio, né, dela mesma, achando que ela não é boa em nada, que não importa o que falem, ela não vai acreditar, porque ela não acredita nela mesma. Né? Então é um vazio interno que aí ninguém consegue preencher isso, só ela mesma. Né? E aí, como surge uma autocrítica exagerada? Ela surge, por exemplo, com experiências da infância, às vezes o pai ou a mãe são muito críticos com a criança. Perfeito, né? perfeito. E aí a criança ela vai adquirindo esse conceito e isso vai introjetando nela. Às vezes o comportamento do pai ou da mãe é de autocrítica muito grande também e ela aprende a ser assim. Né? O pai e a mãe sempre falam que nunca tá bom nada, que eles não conseguem nada. A criança vai introjetando isso para ela. Esse é um dos fatores. Um trauma, uma questão do passado que tenha acontecido com essa pessoa pode gerar
uma autocrítica pesada nela mesma. Bullying também na escola. Bullying, totalmente. Alguma coisa assim. Porque é uma baixa autoestima, né, padre? Então, quando você tem uma autocrítica alta, você tem uma baixa autoestima, porque você não acredita em você. Nada tá bom, nada... eu sempre preciso me colocar numa sociedade que não me aceita, por algum motivo. Ou eu preciso entrar em algo e, para isso, eu preciso ser aquele formato de pessoa, aquele comportamento que, às vezes, eu não acredito. Perfeito. E, às vezes, não é da minha personalidade ser daquela forma. Só que eu quero muito ser aquilo. E, como eu não consigo, eu me critico de que eu não consigo fazer as coisas. Acho que você entrou agora numa questão que acho que é muito importante a gente desembaraçar, e eu queria que você pudesse nos ajudar com isso. Pessoas que, por exemplo, você percebe que ela tem um talento. Vamos supor, ela canta muito bem. Olha, ela é um cantor nato. Só que é uma pessoa que ela tem dificuldade de conseguir shows, apresentações. Os colegas, outros fazem, outros está dando certo. Ela tenta aqui, ela tenta ali, ela anuncia aqui, anuncia lá. E ela começa a se frustrar. E os colegas ao redor, ou a maioria das pessoas, falam, mas peraí, você canta muito, você devia estar fazendo show. E a pessoa começa a entrar numa vibe de tipo assim, mas então é porque todo mundo me fala, mas acho que está todo mundo mentindo para mim. Porque eu não estou conseguindo fechar no show, parece que ninguém me procura. Apesar de ter fulano ciclano falar que eu canto muito bem, e aí ela começa a se autocriticar. Olha, eu não canto bem, eu estava prestando atenção, eu acho que deve ser o meu jeito, eu acho que eu devo desafinar lá no parágrafo 3, porque acho que ninguém percebe, eu acho que todo mundo está querendo ser legalzinho comigo. Isso é uma coisa que também pode acontecer, eu estou dando um exemplo, mas pode acontecer em várias esferas. Pode acontecer isso, Gabriel? Pode acontecer, é aquilo que a gente estava falando, da pessoa não acreditar no outro. Por quê? Porque ela tentou já alguma coisa e não deu certo. Só que o não dar certo, isso eu falo muito na terapia, porque tem muita gente que trava com isso. Certo. Não dar certo não significa que acabou o processo. Boa. Né? E a pessoa se frustra, e se ela não tem um entendimento da vida dela, um entendimento emocional, ela desiste. É aquela coisa, você está minerando um negócio, está pertinho do ouro, você fala, não, desisto, porque está muito difícil, eu não consigo atingir. Às vezes a pessoa tem uma sorte maior, uma facilidade maior em algo, isso não quer dizer que a outra pessoa, que também é boa, por um caminho mais tortuoso, mais difícil, também não atinja o potencial que ela tem. Qual é o grande sabotador? Nosso comportamento, nosso pensamento. Perfeito. A gente acha que, se não deu certo até agora, não vai dar mais. Eu não sou bom nisso. Eu estava achando que eu era bom, mas a vida me provou o contrário. E aí a autocrítica vem numa toada muito forte, porque fala assim, pô, eu fiz só escolhas erradas na minha vida. Eu acreditei em algo que não era uma verdade. E aí cai por terra toda a construção positiva que ele tinha a respeito de algo. Perfeito. E aí ele se vê no chão, ele se vê depressivo, ele se vê procrastinador. E aí, óbvio, que não vai dar certo mesmo. Eu penso que você me ajuda, porque você é um grande psicólogo. Todos nós, seres humanos, a gente se autoviolenta mesmo. É autocrítica, se fica... Auto-sabotando, né? Se você se auto-saboteia mesmo, não sei se essa é a palavra correta. Eu acho que todos nós temos isso aí, mas eu penso que algumas coisas você tem que se olhar, você tem que se assistir, você tem que pedir o conselho para algumas pessoas que são verdadeiramente suas amigas, porque o amigo de verdade é aquele que ele não vai falar para te agradar. Ele vai falar a real para você. Olha, foi muito legal do jeito que você fez. Olha, cara, foi bom, mas você poderia ter melhor, você poderia ter evitado isso. Você está falando muito alto, você está se perdendo. Eu acho que todos nós temos que aprender também, ter bons auxílios para você fazer uma autocrítica, né? Saber ir na fonte correta. Não sei se você me ajuda. Perfeito. Porque às vezes você sozinho também pode ser que você não está se enxergando. E quem é que pode enxergar isso para você? Alguém muito próximo a você, mas que não seja puxa-saco seu, só um camarada, seja amigo. Você concorda comigo isso aí? Eu concordo, padre, porque assim, o acompanhamento de uma outra pessoa, seja um amigo próximo ou até mesmo, a gente sempre fala,
você tem uma dificuldade de conquistar algo que você ainda acredita que você pode fazer, né? Porque quando chega no nível da autocrítica tão negativa de que eu não sirvo para isso, é muito difícil você retomar esse caminho, né? Tirar a pessoa desse buraco. Agora, enquanto ela está tentando e ela está patinando de alguma forma, ela pode contratar um mentor. Ou seja, o que é um mentor? É uma pessoa, um profissional da mesma área, com sucesso já, com experiência, que pode direcionar os caminhos. Olhar de fora e falar assim, poxa, talvez você não tenha ido por esse lado. Talvez você tenha falhado até agora porque falta isso para você. Certo. Né? Isso é um mentor que as pessoas contratam, por exemplo, sim. Mas também pode ser um amigo próximo, desde que não seja puxa-saco. Não, tá tudo lindo, maravilhoso e não tá, né? Acaba atrapalhando mais. E aí mais, acaba atrapalhando mais. Faz a pessoa acreditar em algo que ela não é. Perfeito. E aí o tombo é muito maior quando ela se percebe que ela não tem esse talento ou essa característica. O tombo pode ser maior mesmo. Interessante que no nosso meio, dentro cristão, espiritual, a gente tem os diretores espirituais. Que eles têm muito esse caminho que eles fazem. A gente recomenda muito aos fiéis que quem conhecer um bom orientador ou uma orientadora espiritual deve fazer isso, porque às vezes a pessoa ela está fazendo um segmento no caminho espiritual. E às vezes está faltando exatamente esses toques para ela melhorar, para que ela possa ter um crescimento maior. E quem é que vai dar? Um orientador espiritual ou uma orientadora, um diretor espiritual, né? Nós temos aqui, Gabriel, um VT, que eu acho que ele vai dar uma ilustrada bem legal do que nós estamos falando aqui. Gente, dá uma olhadinha aí sobre esses tipos de sabotadores internos. Dá uma olhada aí, vamos conhecer. O sabotador interno é um agente do subconsciente que afeta diretamente suas ações, através de uma pressão constante nas suas atitudes que leva o indivíduo à autossabotagem. Seu surgimento pode indicar que a pessoa está exigindo demais de si mesma e exigindo diversos motivos para isso. A pessoa pode ser perfeccionista ou pode estar desmotivada. Há aqueles que sofrem com pensamentos negativos, o que pode ser falta de motivação. O ato de deixar as coisas para depois também pode ser considerado um sabotador. Também no momento que a pessoa imagina barreiras em seu caminho que não existem. Interessante isso aí, né? Você vê, eu gostei muito de um lance aí. A pessoa que ela também exige de uma tal maneira, a perfeição. E ela, é chata. Ela é. Isso também é um tipo de uma autossabotagem que ela está fazendo? Pode ser? Chega no ponto, isso também é muito comum na terapia, chega no ponto das pessoas muito perfeccionistas não produzirem, não conseguirem sair do projeto no papel, qualquer ele que seja, porque nunca está bom o suficiente. Né? Eu vou lançar um curso, eu vou fazer um curso, eu vou fazer alguma coisa, mas eu nunca coloco esse curso em prática porque eu sempre acho que eu preciso melhorar mais um pouco. Eu vou gravar um vídeo, eu sempre procrastino esse vídeo, eu gravo 500 mil vezes e não coloco no ar, porque eu acho que ele não está bom o suficiente. Mas até mesmo, de repente, no local onde essa pessoa atua trabalhando, o chefe, estão percebendo e falando, olha, você está fazendo isso muito bem. Mesmo assim, ela pode ainda estar diante dessa autossabotagem de falar, não estou. Ele está falando só para me agradar. Isso é muito comum, padre. Isso é muito comum. Mesmo assim? Então, assim, como é que a gente quebra o perfeccionismo? Isso é entendimento emocional, né? É você se autoconhecer, se entender por quê. Porque precisa quebrar um monte de barreira e entender o motivo de você estar perfeccionista. Ninguém nasce perfeccionista. Mas alguma coisa na tua história aconteceu para você ficar dessa forma, né? Então, e aí, assim, se não está perfeito, eu não faço. Se não está perfeito, eu me cobro muito, que aí é o autojulgamento, a autocrítica muito pesada. Então, você pode ter feito um trabalho nota 10, mas a pessoa vai te dar 10 e você vai falar assim, mas eu poderia ter feito melhor. Então, você sempre te critica, mesmo sendo muito bom. E aí a gente pega muito a história de crianças e pais, né? A criança vai bem na escola, tira um 9, um 9,5, e aí o pai ou a mãe chega e fala assim, por que não tirou 10? Entendi. E isso vai
formando o caráter e o entendimento da criança. E ela vai levar para a vida. Isso é um dos exemplos de criação de um perfeccionismo, de uma autocrítica tão grande, que se não tiver 100%, nunca tá bom. E uma coisa que é fato, nunca vai estar 100%. Nada do que a gente faça, a gente faz com perfeição. A gente faz muito bem algo, mas o perfeito realmente não tem como a gente fazer. Não tem como a gente fazer. Gente, que gostoso, hein? Você vê que papo gostoso aqui sobre autocrítica, né? A gente precisa fazer uma autocrítica da gente, mas numa medida razoável, como o nosso querido Gabriel colocou pra gente. Senão começa a trazer várias consequências, e ele está colocando a origem, que é muito importante, essas origens, de onde vêm essas pessoas que elas são exageradas, ou então ela busca uma perfeição o tempo todo, porque essas autossabotagem, porque tem a ver, às vezes, com traumas que elas tiveram, exigências dos pais, etc. Gente, esse é só o começo da nossa conversa, hein? Gabriel aqui está junto com o padre, já ele volta a falar com a gente. Muito bem, olha aqui, gente, o padre está conversando aqui com o nosso querido Gabriel Monteiro. Estamos falando sobre autocrítica. Ô, Gabriel, acho que umas 2 semanas atrás, nós tivemos aqui uma convidada também. Ela trouxe um assunto muito legal, que falou sobre, na época de criança, que você comentou sobre um dos motivos de origens que pode trazer uma autocrítica. Ela falou assim que tem pais que, diante de alguns filhos, o filho não se contenta do pai falar, ai, que bonitinho, e a criança quer só fazer aquilo para agradar o pai. Às vezes o pai fica, a mãe fica, ai, faz de novo, ele não quer fazer. Então ele tem uma personalidade firme, própria, né? A criancinha é pequenininha. Outros não, outros você percebe que para agradar, tem que fazer sempre aquilo para ter o sorriso do pai e da mãe. Isso aí são causas, são investigações importantes na vida daquela pessoa, dentro da sua psicologia, para você entender um pouco o amanhã dela, não é? Esse tipo de pessoa que não se dobra fácil, uma criancinha, com aquilo pelos apelos do pai e da mãe, como que dentro da autocrítica, ela vai crescer, é possível que ela tenha uma dificuldade de ter uma autocrítica, vai ser autocrítico, mas com menor exigência nesse tipo de pessoa, ou você acha que não, de repente, independente dos pais não conseguirem domar do jeito que eles queriam, ela pode ainda ser uma pessoa muito autocrítica até demais. Casos assim. Dentro desse exemplo, padre, lógico que vou dar uma ideia, mas que não dá para generalizar, né? Claro. Mas, obviamente, uma criança que ela tem já uma personalidade, vamos dizer, né, a personalidade mais forte. Ela tem uma tendência de crescer e ela continuar com essa personalidade. E essa personalidade não trazer nenhum tipo de consequência negativa para ela, que gere um trauma, gere uma coisa negativa, ela naturalmente ela vai ter uma força interna dela muito grande, ela vai ter uma confiança maior, porque ela vai confiar no que ela está fazendo, ela vai tentar, porque ela tem isso natural, não é o que os outros pedem, falam para ela, que ela vai precisar fazer para agradar. Se firmar como pessoa. Exatamente, eu preciso fazer isso para gostarem de mim. Não, ela já tem essa capacidade mais de... Isso é brilhante quando um ser humano acho que adquire isso, né? Desde o começo, né? Não sei, você... Não, isso muda a vida, né? Isso muda a vida. Lógico que, às vezes, a pessoa já tem uma predisponibilidade de ser assim. Então, se o ambiente, ao longo do tempo, não trouxer nada negativo para ela por causa desse tipo de comportamento, ela naturalmente vai ser assim, uma pessoa muito mais confiante, mais segura, né? Mas, por exemplo, se acontece um trauma ou alguma coisa relacionada com isso, isso pode inverter. Por isso que eu falo, é muito relativo isso. Tanto que, da mesma forma, uma criança que sempre faz para chamar a atenção do pai e tal, a tendência é olhar muito com cuidado para isso, porque a criança ela tem isso naturalmente dela, mas se permanecer durante muito tempo e os pais continuarem incentivando isso, ela vai ter uma tendência muito grande de querer agradar todo mundo e talvez não se agradar, não ser generosa com ela mesma, não ter compaixão própria e sempre querer que os outros validem o que ela faz.
Entendi. Né? Então, isso é um olhar, né? É uma das possibilidades, mas quando tem já essa diferenciação, ao longo do processo ela pode realmente ter essa diferença de entendimento sobre a crítica externa e interna, né? Poxa, que papo gostoso de bater aqui junto com você, né? Agora, ô Gabriel, acho que para fechar, a gente está aqui, já deu o nosso tempo. Então, a medida correta da autocrítica. Todos nós somos autocríticos, né? Você é como psicólogo, para você ser o cara competente que você é, você também nunca está satisfeito, né? Exatamente. Eu acho que você nunca está satisfeito não significa que você não está aceitando o progresso que você está. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Por exemplo, eu melhorei bastante como padre, eu penso, já vi, melhorei até como apresentador, mas eu também não posso sossegar. Eu acho que eu tenho que sempre falar, mas eu ainda posso fazer melhor. Isso. É isso que você também recomenda para as pessoas? É isso aí, porque a autocrítica ela é importante em equilíbrio. Em equilíbrio é o quê? Eu saber que eu sou bom psicólogo, o padre saber que ele é um bom padre, que ele é um bom apresentador, a gente entender as nossas potencialidades, o que a gente é bom, o que a gente faz bem, e também entender os pontos a melhorar. A gente nunca vai estar bom 100%, a gente nunca vai estar perfeito, né? Sim. Então, se a gente tem esse entendimento, a gente sempre vai estar buscando evolução. Mas é uma busca de evolução positiva, prazerosa, que faz bem. E não aquela coisa de, eu não tenho nada aqui dentro, nada é bom, e aí eu não sei o que fazer. Perfeito. Então, essa é a ideia, padre, é você entender que você tem lados bons e lados não tão bons assim, que podem ser melhorados, e que você, olhando para isso, você vai sempre ter uma evolução. Se a gente também, se é aquela pessoa que não tem muita autocrítica e chega e fala assim, eu sou o melhor, eu não tenho mais o que melhorar, a tendência é você entrar numa zona de conforto, que a gente chama de zona de conformidade, e começar a declinar, a cair. Por quê? Porque as outras pessoas vão continuar evoluindo, e você vai parar no tempo. Maravilhoso. Gabriel Monteiro dando aqui mais uma ótima explicação sobre autocrítica. Olha, busca aí, vai, recomenda, pega os contatos desse homem aí, escreva, marca com ele e procure aí tirar várias soluções aí que pode te ajudar muito. Gabriel, mais uma vez, valeu, Paulo. Fantástico, obrigado. Tamo junto sempre. Tamo junto. Grande Gabriel Monteiro, hein? Esse rapaz aqui, ele é nosso, hein? Daqui a pouco eu já pego ele também. Aqui é assim. Próximo bloco. Pode pegar você aí também.